1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 11 ao 15, diz assim: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Amém? A nossa caminhada cristã, ela não é fácil. Não é fácil. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. E se você nunca ouviu isso, saiba, a caminhada cristã, ela não é fácil. A caminhada cristã, ela não é similar a qualquer tipo de caminhada. E quando eu falo caminhada, eu não estou dizendo um passeio, não. Eu estou falando aquele caminho por onde nós vamos seguir a nossa vida. A nossa vida, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Nós temos que chegar em algum lugar. E o caminho pelo qual nós vamos chegar nesse lugar, ele depende das decisões que nós tomamos. Uma decisão mal feita, ela pode desviar-nos daquilo que Deus tinha para nós. Uma decisão acertada, ela pode nos fazer irmos para mais perto de Deus. E o que vai definir se uma decisão ela é correta ou se uma decisão ela não é tão correta, é a própria palavra. É uma condição de avaliar depois que eu conheço a Deus. Antes de conhecer a Deus, eu não tinha nenhum parâmetro pelo qual tomar decisões. Os parâmetros da minha vida, eles eram baseados na minha própria inteligência, eles eram baseados nas minhas vontades, nos meus desejos, eles eram baseados, às vezes, em conselhos que eu recebia de pessoas. Mas todas essas decisões que nós tomávamos antigamente, elas eram baseadas em intuição, em ideias próprias, em coisas que o próprio mundo nos influenciava. Nós víamos exemplos em outras pessoas, em outras circunstâncias. Nós íamos talvez buscar, como aí fora tem muito disso, tem guru que ensina como prosperar, não tem? Tem pessoas que, os 8 passos para o sucesso, os 15 passos para uma vida mais feliz, os 20 passos para um casamento, e esse monte de coisas. As pessoas, elas buscam fórmulas baseadas em sabedoria humana. Elas buscam soluções baseadas naquilo que o próprio cérebro humano é capaz de conceber. Não vai nada mais, nada menos além do que o cérebro humano consegue conceber. Nós não temos condições de pensarmos além daquilo que o nosso cérebro produz. E nós sabemos que a nossa vida, a Bíblia diz que nós nos afastamos de Deus. Quando o homem caiu, a Bíblia mostra que o homem perdeu a graça, a glória do Senhor. Nós vemos lá no Éden, Deus, assim que cria o homem, ele fala que ele incumbiu ao homem para que ele cuidasse do jardim, lavrasse o jardim. E uma das primeiras coisas que o homem fez foi nomear todos os animais. Todos os animais. Eu até brinco com isso, né? Se eu colocar 10 cachorros na sua frente, falar, dá nome para os 10. Agora volta e chama eles de novo pelo mesmo nome que você deu. Você não vai conseguir. É ou não é verdade? Você vai falar, qual que é mesmo? Embaralhou tudo. Adão, a Bíblia diz que ele deu nome a todos os animais. Por que a Bíblia diz esse detalhe? Porque não é fácil você nomear todos os animais. E ele tinha uma capacidade intelectual e mental que era similar à de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Adão, naquele momento, antes do pecado, ele tinha condições de nomear todos os animais. Ele tinha condições de conversar com Deus como eles se encontravam diariamente. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus tinha aquele encontro pessoal com Adão e Eva. Mas o homem caiu. O homem perdeu essa intimidade com Deus. E a partir de então, tudo que nós temos como certo e errado vem do nosso próprio senso de avaliação pessoal. Sem Deus, nós não temos condições nenhuma de avaliar aquilo que é bom ou não para nós mesmos. É ou não é verdade? Nós muitas vezes acreditamos que nós podemos fazer alguma coisa. E a caminhada cristã, por isso que eu falei todas essas coisas, porque a caminhada cristã, ela é uma caminhada que depende de decisões sábias, decisões acertadas, naquilo em que Cristo nos direciona.
Eu dependo de Cristo, eu dependo do Senhor, eu dependo do Espírito Santo na minha vida para que eu possa tomar decisões acertadas. Eu não sei tomar decisão nenhuma, eu não sei fazer nada. A Bíblia diz que eu não sei nem orar. É a Bíblia que diz. Se você encontrar alguém que fala, eu gosto de orar, eu oro muito bem, essa pessoa não sabe que a Bíblia está escrito que nós não sabemos orar como convém. Nós pensamos que sabemos alguma coisa. Nós pensamos que nós conseguimos fazer alguma coisa. Mas nós não conseguimos nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que é nada? Nada exclui tudo. Não é verdade? Significa que eu não posso fazer nada. Não tem uma coisa que você fala, sem Jesus eu consigo fazer. Nós pensamos que nós conseguimos. Nós temos dependência completa de Deus para tudo. Quando Jesus disse, em mim nada podeis fazer, coitado daquele que ainda consegue acreditar que consegue andar sem Deus. Nós até tentamos, mas é uma mera sobrevivência, nós vamos nos arrastando. É ou não é verdade? É difícil viver sem Deus. Aí eu olho para trás e falo, poxa vida, né? Como é que eu vivi tantos anos sem Deus? Eu não vivi, aquilo não era a vida o que eu tinha. Aquilo era uma ausência de certeza. É como se eu tivesse, já ouviu aquela expressão, cego em tiroteio? Só escuta os barulhos, tiro, né? O pessoal brinca, só escuta o pipoco. E o barulhinho da bala passando. Ele só não enxerga nada. Já ouviu essa também? Cachorro, quando cai de mudança? Né? Tá lá no caminhão, caiu. Coitado, para onde eu vou agora? Né? Já no meio do caminho. Estávamos perdidos. E aí, queridos, vem a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo entra no nosso coração, e ele começa a nos dar, em primeiro lugar, sabedoria, ele começa, junto com tudo o que inicia, uma das coisas principais que o Espírito Santo começa a nos ensinar, é que nós precisamos depender de Deus. Que existe uma dependência. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Isso que o Espírito Santo, eu acho que talvez seja uma das tarefas mais árduas de Deus. É convencer a cada homem, cada mulher que o recebeu, que nós dependemos dele 100%, que nós não sabemos nada. E nós somos duros, porque ainda nós queremos insistir por muito tempo que nós sabemos fazer as coisas. Por isso que nós sofremos. Nós sofremos porque no fundo nós acreditamos que nós sabemos nos virar. Que sem Deus dá para tocar. Dá para fazer as coisas. Nós acreditamos no fundo, que nós temos condições de saber o que é o certo e o errado. E esse foi o pecado do homem. Foi por isso que nós caímos. Deus ele tinha uma árvore específica no Éden, que chamava árvore que dava o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele disse, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão passar a conhecer o bem e o mal. E aí vocês vão descobrir a morte com isso. A hora que vocês entenderem o bem e o mal, automaticamente a morte vai ter domínio sobre vocês. E eles não acreditaram no que Deus havia dito. Como às vezes nós não acreditamos. A palavra de Deus vem, ela é ministrada, nós ouvimos e falamos, não é bem isso, não. Foi o que Satanás falou para Adão e Eva. Ele se aproximou de Eva ali no formato de uma serpente e falou assim, Deus disse que não pode comer de todas as frutas, enfim, ele puxou uma conversa. E Eva falou, não, ele disse que não pode comer daquela árvore. E ela já muda. Você vê que a gente tem a tendência até de mudar o que Deus falou. Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar. E Deus não tinha dito que não podia tocar. Você vê como já começa o pecado? O pecado começa quando a gente distorce o que Deus disse. Deus falou A, nós falamos que ele disse A, B. E depois nós desobedecemos. Quando começa a torcer o que Deus disse, é uma brecha para desobediência. E aí a Eva, ela acaba comendo. E naquele dia, qual era o anseio de Eva? Satanás disse assim, Deus é malandro. Com outras palavras. Ele falou, Deus ele não quer que você coma desse fruto, porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele, você vai conhecer o bem e o mal. E até hoje nós queremos conhecer o bem e o mal. No fundo, nós acreditamos que nós sabemos fazer as coisas. Esse foi o pecado que derrubou Adão e Eva. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós falamos, não, eu vou fazer do meu jeito. Não, eu sei, eu orei. Deus deixou claro como cristal ali nos dias que eu orei, que não era para eu ir para aquele caminho, mas o meu coração diz para eu ir, e eu acredito no meu coração que é enganoso, e eu vou por aquele caminho. E eu choro. Eu me perco. Eu me afasto do Senhor. É o que acontece conosco.
Mas Deus é tão bom que ele nunca, jamais desiste de um filho. Ele jamais desiste de alguém que um dia se aproximou dele. Ele não desiste, não. Deus, ele vai atrás. Jesus, ele falou, ele contou uma parábola do bom pastor. Ele falou que ele era o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Jesus, ele está querendo dizer o seguinte: se uma ovelha se perde, ele fala. Quem é o pastor de ovelhas que tendo 100 ovelhas, se uma delas não se perder, ele não deixa as 99 lá e vai buscar aquela perdida, e depois quando ele a encontra, ele volta com ela nos ombros, feliz e comemorando que encontrou a ovelha perdida. Jesus está falando dele. Ele está falando, não é porque nós nos afastamos, não é porque nós muitas vezes deixamos por um tempo a Deus, que está perdido. Lembra do filho pródigo? Ele foi embora de casa, mas a Bíblia diz que o pai ficava lá ao longe, olhando para o horizonte, esperando o filho voltar. Mas foi o filho que foi embora, não foi o pai que expulsou o filho. Vocês estão me entendendo? Quem se afasta somos nós, e a caminhada cristã depende de nós compreendermos que Deus é o nosso Pai, e nós como filhos, por mais velho que nós sejamos, ainda que a pessoa tenha 80 anos de idade, perto de Deus, que é o ancião de dias, o eterno, nós não sabemos nada. Ou você acha que por ter 80 anos uma pessoa sabe tanto quanto Deus? Você acha que sim, queridos? Não, nós falamos isso agora, mas daqui a alguns dias você vai estar tomando uma decisão sem consultar a Deus. E se a palavra de Deus te disser para ir por outro caminho, você vai achar que não, que o caminho que Deus está te mostrando não é o melhor. Você vai achar que o seu é o melhor. As pessoas tomam decisões todos os dias. E eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando do povo de Deus. Eu estou falando de nós. Nós, todos os dias, tomamos decisões fora da vontade do Senhor. E achamos que está tudo bem. Achamos que vai dar tudo certo, que nós sabemos tocar a nossa vida. Nós nem fazemos uma mínima oração: Senhor, será que é por aqui mesmo que eu devo ir? E quando a palavra de Deus ela mostra, nós nos fingimos de surdos. Porque eu não quero ouvir essas coisas. Como aqueles homens lá no passado que a Bíblia denunciam, que eles pediam profetas que falassem aos seus ouvidos o que eles queriam ouvir. Muitas vezes nós somos assim. É muito comum. Ah, aqui não falou o que eu queria ouvir, então vou em outro lugar. É comum. Ah, não é essas coisas que eu quero ouvir. Sai buscando. Eu quero ouvir algo. Quero ouvir. Eu estou indo por um caminho de morte, mas eu quero ouvir alguém que me diga que é isso mesmo, que eu estou certo. Você já viu isso em algum lugar? Está cheio de gente que está buscando pessoas que aprovem as suas más decisões. E quando ela encontrar em algum lugar, pode ter certeza, existe, viu, meu irmão? Se você quer dar um passo fora da palavra de Deus, se você procurar bastante, você vai encontrar um lugar que vai te apoiar. Pode ir lá. E o que nós esquecemos é que nós não precisamos de aprovação para fazer o que é errado. Na realidade, nós precisamos entender que Deus é sábio, Ele é Senhor da nossa vida, e Ele que vai dizer o que nós devemos ou não fazer. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o capítulo 10 aqui de 1 Coríntios, Paulo ele está escrevendo para a nação, para a igreja, e aqui nesse capítulo específico ele está falando da jornada da nação de Israel pelo deserto. O período que eles tiveram experiências sobre experiências com Deus. E eles tentaram a Deus. E eles acharam que Deus não sabia o que era melhor para eles. E eles fizeram aquilo que era errado. Eles fizeram coisas que eles não deveriam fazer. E aqui mostra dois lados. Mostra o sofrimento desnecessário que Israel teve que passar no deserto por desobedecer. E mostra também o amor incondicional de Deus. Que apesar de eles fazerem tudo aquilo errado, de sofrerem muito, Deus jamais desistiu deles. Assim como Ele não desiste de nós. Se nós formos cabeça dura, se nós formos... eu estou pensando numa palavra melhor para cabeça dura, né? Mas é cabeça dura mesmo. Quando quando nós estamos com a nossa mente focada naquilo e não tem nem Jesus. Se ele aparecer para a pessoa e falar, a pessoa não vai mudar a cabeça dela, vai achar que é um demônio que apareceu, se manifestou. A Bíblia diz que até um anjo de luz aparece, enfim, ela vai achar uma desculpa para dizer que não é por ali. Se a pessoa for intransigente, se ela for obstinada, ela não vai ouvir a Deus e ela vai sofrer, mas Deus não desiste. Ele não desiste de nós.
E aqui no versículo 11, depois de Paulo ter mostrado uma série de coisas que aconteceu com a nação de Israel, ele fala: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras. Tudo que aconteceu com a nação de Israel no deserto, ele está dizendo para nós que aquilo é figuras. Quando você está lendo a história da nação de Israel, Deus está querendo te mostrar que a nossa vida espiritual, ela é um reflexo daquelas figuras, daquilo que aconteceu com a nação de Israel no deserto. Nós temos que olhar para aquele povo e não falar: olha que povo como eles são obstinados. Eles murmuravam. Nossa, queridos, nós murmuramos o tempo todo. Nós nos queixamos demais. Nós nos queixamos de tudo. Nós nos queixamos do tempo. Hoje está muito calor. Hoje está muito frio. Hoje o tempo está seco. Hoje está úmido. Já percebeu como nós reclamamos? Nós murmuramos. Glória a Deus que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou 4 estações. Ele criou o sol, ele se posiciona de formas diferentes no céu, para ter luz em lugares diferentes durante o dia, para ter variedades. Deus, na sua infinita misericórdia, fez milhares de frutas diferentes, para você não enjoar. Tem um monte. É ou não é? Deus, ele faz coisas variadas, porque ele sabe que é bom. Nós não gostamos de mesmice, mas mesmo assim a pessoa reclama. A pessoa reclama. A pessoa murmura. A nação de Israel fazia essas coisas. E quando eu leio lá, eu acho feio. Quando eu leio Israel lá fazendo, murmurando, eu falo: imagina, que absurdo. Quando eu vejo Miriam falando mal de Arão e de Moisés, quer dizer, Miriam e Arão falando mal de Moisés, eu acho uma coisa horrível. Eu falo: como assim? Arão e Miriam se juntaram para falar mal de Moisés. Mas e quando você está falando mal dos outros, meu irmão? E quando você junta com alguém, está descendo além em alguém, aí não é feio, é bonito. Vocês estão entendendo? Deus está falando, essas coisas são figuras. Ele está falando, quando você estiver lendo sua Bíblia, presta atenção se não é você ali na história. É isso que Deus está falando. Olha, isso são figuras. Veio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Paulo está dizendo, essas coisas estão escritas para você olhar para a Escritura e falar: será que sou eu? Será que Deus está querendo me mostrar alguma coisa? Às vezes Deus está querendo mostrar algo para nós, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Ele está falando, apesar disso ser uma história antiga, lá na época de Paulo, já era uma história antiga. Era antiga. A época lá do Mar Vermelho, do povo de Israel no deserto, para Paulo já era algo antigo. E ele está falando dessas coisas que foram escritas, Deus deixou como figuras para nós que já estamos no fim dos séculos. A Bíblia, ela usa essa expressão fim dos séculos como finais dos tempos ou fim do mundo. Século em latim é mundo. Aquilo que é mundano, que vai acabar, o final. E o fim dos séculos, essa expressão, ela se refere a partir do momento em que Jesus se revela à humanidade. Ali iniciou o final dos séculos, o fim dos tempos, que vai se concluir depois da vinda de Jesus. E no fim do reinado dele, se cumpre o fim dos séculos, termina o fim dos séculos. Mas Paulo está falando, agora nós já vivemos nessa época. Nós já não estamos mais na época de Israel no deserto. Nós já vivemos num tempo melhor, mais avançado. E quando você lê essas coisas, isso serve de figura. Olha, são lições. E aí ele fala no versículo 12, ele fala uma exortação muito séria. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. O que ele está falando? Ele não está falando daquele que está firme. Ele está falando daquele coitado que acredita que é uma rocha espiritual, que cuida estar de pé. Cuida. Ele acredita que está. Ela acredita que está de pé. Mas não está. Porque se ela estivesse de pé de verdade, ela não estava pensando que ela está de pé. Vocês estão me entendendo o raciocínio? A pessoa que é firme mesmo na fé, ela sempre se põe à dúvida. Ela sempre se questiona. Se você está bem com Deus, meu querido, minha querida irmã, você vai estar sempre questionando a sua fé.
Você nunca vai se garantir no que você acha que você está vivendo. A pessoa que ela não está indo muito bem na fé, ela se garante. Ah, não, eu estou firme. Ah, eu estou forte. Sou, ó. Isso é um sintoma de uma pessoa que já está meio esquisita. Porque quem conhece de verdade a Deus e conhece de verdade a si mesmo, toda hora está se pondo a dúvida. Toda hora. Toda hora. Eu toda hora tenho que me questionar. Senhor, como é que estão as coisas aí? Me ajuda a me avaliar. Se não fosse assim, a instituição da ceia, quando Paulo fala, portanto, examine-se o homem a si mesmo. Fazer um exame é fazer uma avaliação. Eu tenho que me avaliar. Os médicos, eles recomendam você fazer exames regulares, não é assim? Eu tenho que fazer. Ah, não, eu tenho uma saúde de ferro. E nunca vai no médico. Ah, não, minha saúde é de ferro. Minha saúde... Até quando? Não sei. O exame regular, como é que é chamado quando você faz um exame? É preventivo? Oi? Você faz rotineiro, né? Um exame de rotina, mas a ação desse exame é o quê? Preventivo, não é? É para prevenir. Se já estiver acontecendo alguma coisinha, se for de rotina, é melhor ainda. Você tem uma rotina de autoavaliação. Ninguém é maluco de falar, ah, não, comigo não acontece nada, eu sou o fortão. Todo mundo é feito da mesma matéria. Todo mundo fica doente, todo mundo envelhece. Faz parte da natureza humana. Nós precisamos de avaliar. E a vida espiritual também. A vida espiritual, ai daquele que julga. Aquele que cuida e está de pé, olhe, não caia. Paulo está falando, aquele que se garante muito. Vocês já perceberam um negócio? É uma teoria que eu tenho, eu acredito piamente nela. Se eu não acreditasse, eu não ia falar aqui. Já devo ter comentado alguma vez com vocês. É a teoria do motociclista. Tem dois tipos, né? Tem o motociclista e o motoqueiro, né? O motoqueiro não tem carta, não tem capacete, não tem nada, não tem noção, né? Ele sai com a moto igual doido, né? Esse é o motoqueiro. O pessoal chama de cachorro louco, né? E tem o motociclista, aquele que tira habilitação, aquele que realmente sabe andar, conhece as leis de trânsito e tenta andar o melhor possível, né? Isso se aplica melhor que eu vou falar para o motociclista. Vocês já perceberam que o motociclista, enquanto ele não pega confiança, enquanto ele não fica bom para andar de moto, ele não cai? Pode prestar atenção. O cara que não tem confiança, que ele é novo de carta, que ele não cai de moto. E era para ser o contrário. Era para você pensar, calma aí, quem não tem experiência que era para cair. Mas sabe quem que cai de moto? O cara que é bom. Pode perceber. É ou não é, Ronaldo? Você é motoqueiro, não é? Não, você é motociclista. Motociclista. Tem essa diferença, viu? Tem. Os motociclistas que estão me assistindo, eles vão fazer assim para mim. Por quê? Por que acontece? É fácil de pensar. Quando você não tem certeza e segurança, você toma cuidado. É ou não é verdade? Você anda devagar, você respeita a sinalização, você morre de medo. Vem qualquer coisa ali contrária, você vê um espaço que passa um caminhão, você fica com medo de passar. Na hora que vai pegando confiança, você não cuida mais. Você não se preserva mais. E você vai cada vez andando mais rápido, tomando menos cuidado e tirando mais fina. Até que um dia, cabum, vai pro chão. É ou não é verdade? É assim a nossa vida espiritual. Quando você começa a achar que tá bom, que você não cai mais, agora eu não caio mais. Nunca caí, mas agora é a hora que vai cair, meu irmão. É o que a Bíblia nos mostra. Aquele que julga estar de pé, aquele que acha que já é um motociclista firmeza, é aí que começa a correr o risco. É a hora que a gente começa a descuidar, nós começamos a falar demais, nós começamos a querer agir demais sem a direção do Senhor, nós queremos tomar decisões que não são pautadas na palavra de Deus, e nós queremos ir aqui e ali, enfim. Paulo está falando dessas coisas. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Versículo 13, que é o núcleo do que eu quero falar nessa noite. Ele revela algo para nós muito interessante. Ele fala, não veio sobre vós tentação senão humana. Aqui Paulo está querendo desmistificar as pessoas que dizem que elas erram, que elas pecam, que elas caem em tentação porque foi forte demais para elas. Paulo está dizendo assim, opa, calma aí, que conversa é essa?
Você pecou? Você caiu? Você cometeu isso? Ah, não, mas foi forte demais. Isso foi sobrenatural. Não, não. Não existe tentação sobrenatural. Paulo está falando que a tentação que vem sobre nós, ela é humana. É natural. A Bíblia diz que está na nossa própria concupiscência. São coisas que no fundo, nós queremos fazer. Vocês já ouviram falar de serial killer? Psicopata? O que é um serial killer? Ele tem desejo de matar. Você já viu o programa na televisão? Aí eles têm chama em série, né? Assassino em série. Ele tem o desejo de matar, ele tem um jeito de matar. E tem doido em tudo quanto é lugar lá nos Estados Unidos com essas características de assassino. Vocês já viram? Tem um que cada pessoa que ele mata, ele vai lá e carimba a testa dela. Aí o pessoal começa a achar, cada morto tá com carimbo. Já viu isso aí? Aí o outro, ele rouba uma coisa da casa. É uma patologia que se reflete numa forma da pessoa querer assassinar pessoas. Alguém aqui tem essa patologia? Eu acho que não, né? Não. Então, para você matar alguém não vai ser uma tentação, meu irmão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uma pessoa que foi envolvida a vida inteira. Vamos falar, já ouviram falar que pessoas viciadas em jogo? A pessoa que foi viciada a vida inteira em jogo, quando ela consegue se livrar disso, se essa pessoa ela foi viciada, ela não pode passar perto de um lugar que tem jogo, que ela vai se sentir tentada. Mas tem alguém aqui que quando vê uma portinha lá com jogo, você fica, me segura que eu vou jogar. Não tem alguém aqui? Não. Essa tentação não é para você, mas tem gente que é tentado nessa área. Mas tem gente aqui, meu irmão, que se você falar meio torto com ela, a pessoa, tem gente que gosta de uma briguinha, não gosta? Tem ou não tem? Tem gente que gosta. Tem gente que na escola, quando tinha aquela briguinha, ele nem sabia quem é que estava batendo ou apanhando. Ele queria bater também, entrar no meio e sair batendo. Já viu isso na escola? Tem um grupinho, 5 brigando. Opa, tem briga, já pula no meio. Quer brigar também? Tem. Então, para uma pessoa que sempre foi envolvida com essas coisas a vida inteira, para ela isso é uma tentação. Ela vem para Cristo, não é que ela não vai ter mais desejo de sair no sopapo com todo mundo. Não, ela vai continuar. Isso é uma tentação para ela. Mas se eu começar a enumerar todas as tentações, todas elas são humanas. São coisas que estão dentro de nós. Nenhuma tentação é sobrenatural. Por isso que não adianta você orar para alguma pessoa deixar de sentir tentação. Não adianta. As tentações, elas vêm sobre a vida das pessoas. E a tentação, na realidade, ela só vem sobre a vida daquele que é crente. Quem não é crente não tem tentação nenhuma, ele faz o que dá na telha. É ou não é verdade? Que tentação nada, o cara vai lá e faz. Ele não tem trava moral. Lógico, se a pessoa tiver trava moral e não ser cristã, algumas coisas também ela vai encarar como uma tentação. Mas não uma tentação contra o Senhor. Não, mas uma tentação, enfim, contra a moral dela, contra os costumes, contra a sociedade, sei lá. Mas eu estou falando aqui de homens e mulheres que amam a Deus. E Paulo está falando, queridos, para com essa conversa que não deu para evitar, não deu para resistir. Porque toda tentação, não veio sobre vós tentação, senão humana. Todas as que vêm sobre nós. Tentações, ela engloba uma série de coisas. Provações também, testes da fé. E nós descobrimos que a nossa vida inteira, ela é um teste. Nós estamos sendo testados o tempo todo. Só que ele fala que é interessante, fiel é Deus. Ele foca isso. Fiel é Deus. Você já deve ter ouvido falar que Deus é fiel. Fiel é Deus. Ele está falando sobre tentações, ele está falando sobre dificuldades. E no versículo anterior, no versículo 12, ele falou, aquele que julga estar de pé. Isso é uma tentação para muitos crentes. Muitas pessoas que buscam a Deus, elas são tentadas a se ufanar na sua própria força. Julgar que está de pé, que, enfim, que sabe mais que o irmão, que sabe mais, ou que pode mais, ou que faz mais. É uma tentação. Nós somos tentados em muitas áreas da nossa vida. Nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós somos tentados a trazer para o meio do corpo de Cristo divisão.
trazer para o meio do corpo de Cristo coisas que são alheias à vontade de Deus. E Paulo está falando de todas essas coisas, elas são humanas, carnais. Não tem nada de Satanás no meio disso daí. A Bíblia chama Satanás de tentador. Mas a tentação, a Bíblia diz que nós somos tentados por nossas próprias concupiscências. E se Satanás é o tentador, ele só aproveita aquilo que está dentro de mim e de você para fazer bagunça na nossa vida. Toda bagunça que acontece espiritual conosco tem a ver com os nossos desejos. E Satanás, ele dá um jeito de prover a oportunidade de você pôr em prática as mazelas que estão dentro de cada um de nós. Nós colocamos em prática aquilo que já é inerente da nossa pessoa. Por isso que eu falei do serial killer. Uma pessoa que nunca teve desejo de matar, não vai ser agora que ela vai ter. Vocês estão entendendo? Matar não é uma tentação. Uma pessoa que nunca bebeu, ela nunca se embriagou, não é agora que ela é crente que ela vai se sentir tentada. Meu irmão, eu posso dormir dentro de um salão que é um estoque de pinga, conhaque, cerveja, eu não vou ter a menor vontade de beber. Porque eu nunca foi minha praia. Vocês estão me entendendo? Eu posso ficar lá 1 ano. Só se acabar a comida, não tiver o que comer, talvez eu vou começar, né? Mas é necessidade, não é por, tem bebida, não. Mas uma pessoa que se recuperou dessas coisas, você concorda que ela não pode ficar num lugar desse? A tentação dela é diferente. Vocês estão entendendo? Mas todas as tentações são humanas. Satanás não vai conseguir convencer você a fazer algo que você já decidiu que não vai fazer. Satanás, ele vai fazer com que você faça coisas que no fundo, você adoraria fazer. E você só não faz porque ainda existem alguns senões. Existem algumas coisas que você, por bem, decidiu falar, não posso tocar nisso. Como Eva falando com a serpente. Eu não posso tocar nesse fruto. Eu não posso. Mas o zoião desse tamanho, assim. A boca enchendo d'água. Não posso. Isso é tentação. Satanás falou, não, pode ir lá, Deus te enganou, Deus está com um papo furado aí. Ele não quer que você abra os olhos. Porque ele sabe que vão abrir os seus olhos. E era verdade. Abriu os olhos deles. Não era verdade o que Deus estava enganando, mas que abririam os olhos deles. E a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. E quando os nossos olhos se abrem do jeito que Deus não quer que se abram, nós começamos a inverter todas as coisas. Quer ver um negócio? A Bíblia diz que Adão e Eva eles andavam vestidos o dia inteiro, não é verdade? É ou não é? Eles andavam nus. Deus criou os dois nus e isso não tinha problema nenhum. Nunca teve. Eles andavam. Só que assim que ela comeu o fruto, ela já ficou, isso é errado. Deus disse que era errado em algum lugar? Não. Eles acharam. Assim como eu e você achamos um monte de coisa. Fora do que Deus disse. Quando se abre os olhos pelo fruto do conhecimento do bem e do mal, o nosso coração e a nossa mente corrompida pelo pecado, nós vamos achar que coisas certas são erradas e coisas erradas nós vamos querer fazer, achando que são certas. Foi o que aconteceu. Lá no princípio. E isso passou para todos. Porque, meu irmão, minha irmã, se não tivesse acontecido isso, até hoje, andaríamos todos como Adão e Eva sem problema algum. Mas você pensa, nesse frio, né? Talvez não faria esse frio. Não sei como é que era o clima no Éden, mas eu acho que era gostoso. Né? Calorão, o tempo todo. Mas o homem, assim que ele cai, ele já começa a criar leis. Ele já começa a criar princípios, dogmas, de coisas que Deus nunca falou. Assim que o homem cai, um irmão mata o outro. Ódio, inveja, ressentimento, começa a pensar mal de Deus. Caim pensou mal de Deus, ele falou, Deus está abençoando mais o meu irmão do que a mim. Ele odiou o seu irmão por causa disso. Isso é o afastamento de Deus que cria no homem. E Paulo está dizendo, as tentações que vêm sobre você é humana. Todos os cristãos no mundo todo estão sujeitos às mesmas coisas. Não é novidade, você não é exclusivo, meu querido e minha querida irmã.
Cada um de nós temos uma deficiência numa área da nossa vida. Não é porque eu não tenho o mesmo problema que o seu, que a minha vida é mil maravilhas. Vocês estão me entendendo? Você tem uma luta, eu tenho outra. Para mim, a minha dificuldade é grande, a sua para você é enorme. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós julgamos o outro por aquilo que nós temos e ele não tem. No sentido bom ou ruim. Nas duas áreas. Como assim? Às vezes eu tenho coisas boas e eu olho para quem não tem e fico com pena. Às vezes eu não tenho o que a outra pessoa quer e eu fico cobiçando. E a nossa vida não deveria ser dessa forma. E na tentação, no campo da tentação, não é diferente. Nós temos que entender que tudo que vem sobre a nossa vida é completamente humano. A Bíblia diz que Jesus, em todas as coisas, ele foi tentado, como nós. Porém, sem o quê? Pecado. É Jesus. Ah, não, mas isso que às vezes passa pela minha cabeça, não passou pela cabeça de Jesus. A Bíblia diz que em tudo, ou você crê no seu pensamento, ou você crê no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, eu não sou maluco de achar que a Bíblia não está falando a verdade. Ah, então esse pensamento que às vezes passa pela minha cabeça, será que passou pelo do Senhor? A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Às vezes, o que nos consola é saber que um outro irmão tem a mesma luta que nós. É ou não é verdade? Quando eu descubro que alguém passa pelas mesmas coisas que eu me sinto confortável. Mas se eu disser para você que Jesus passou também, o que você prefere? Saber que Jesus entende, que ele também sentiu na pele as mesmas dificuldades. Querido, você foi traído. Ah, eu fui traído, você não sabe o que é isso. Eu posso não saber, o irmão pode não saber, mas Jesus sabe, porque ele também foi traído. Foi ou não foi? Ele foi vendido. Sabe o que é isso? Não foi uma mera traição. Tinha dinheiro envolvido. Já viu aquela expressão? Ah, esse cara aí vende até a mãe. Judas era esse tipo de gente. Ele vendeu simplesmente o Filho de Deus. Uma coisa é ser traído, outra coisa é você ser vendido por um amigo por causa de dinheiro. Ele sabe. Isso que você sente, ele sabe. Ele chorou, ele sofreu, ele foi traído, ele apanhou, ele sentiu dor, ele ficou enfermo. Ele sabe, Ele foi criança, ele foi adolescente. É que nós esquecemos dessas coisas. Ele era homem, solteiro. Ele estava lá, vivendo como eu e você. Por que eu falei homem solteiro? Ele como homem, talvez ele teria desejo também. Lógico, você fala, não, Jesus não tinha. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós. Ele era 100% homem, assim como ele era 100% Deus. Você acha que não? Se ele quisesse casar com uma mulher, ele não ia funcionar. Ele era homem. Às vezes eu falo para os irmãos que Jesus usava o banheiro, as pessoas, misericórdia. Nós temos uma visão tão distorcida das coisas que a gente não consegue imaginar Jesus como homem de verdade. Ele comia. Ia para onde o que ele comia, meu irmão? Virava vapor? Saía na respiração? Não. Ele era homem, como nós. E nós temos que ter essa identidade. Foi por isso que Deus ele se fez homem, para que nós nos identificássemos com ele, para que nós olhássemos para ele, e ele fala, tende bom ânimo, no mundo vocês vão sofrer aflições, mas eu venci o mundo. Ele está querendo dizer, olha para mim, eu como homem eu venci, para mostrar para vocês que vocês podem vencer. E essa tentação que vem sobre vocês, ela não é sobrenatural, ela é humana. E Deus é fiel. Ele não vos deixará tentar acima do que podeis. A Bíblia aqui está nos dizendo, Paulo está nos revelando, o Espírito Santo fez com que Paulo escrevesse isso, para nós crermos nisso. Ele está falando, meu irmão, se você está passando por uma prova agora, se você está passando por um problema, por uma tentação, por algo difícil, ele está dizendo, é porque você pode, é porque você suporta. Porque Deus, ele não vai permitir vir algo sobre as nossas vidas que nós não podemos suportar, porque aí seria completamente injusto. Você está me entendendo, meu irmão?
Se Deus ele permitir vir algo que vai me destruir, que eu não posso resistir àquilo, é injusto. Eu não posso ser responsabilizado por algo que eu não tenho forças de evitar. Deus ele é justo. Ele está dizendo, é um filtro. As coisas que vêm sobre nossa vida passam por um filtro. E Deus olha e fala assim, ele olha para você e fala assim, não, isso aqui não. Isso aqui ele não suporta ainda. Isso aqui vai destruir. Isso aqui, se eu deixar isso aqui chegar na vida dela, não vai dar certo. Mas isso aqui ela suporta. Agora, daqui uns 3 anos, eu deixo isso aqui. Não é ele que cria. A Bíblia diz que não é Deus que cria essas coisas. O mundo jaz no maligno. O homem se afastou do Senhor. A maldade está aí. Mas Deus ele é tão bom que ele filtra o que vai para você e o que não vai. Então, meu irmão, creia e entenda que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, não importa o que seja, é um sinal de que você suporta sim. Porque senão Deus não tinha deixado chegar até você. Amém? Você crê nisso? Jó, um homem de Deus, uma bênção. A Bíblia diz que ele acordava toda madrugada para orar por seus filhos. E naquela época orar não era só orar, ai meu Deus, que sono, deixa eu orar pelo meu filho. Não, ele ia sacrificar, ele levantava e pegava animais. Todas as madrugadas ele ia sacrificar para os seus filhos. Ele era um homem que temia a Deus, um homem verdadeiramente temente. Satanás não podia tocar na vida dele de jeito nenhum. A maior mensagem do livro de Jó, nós não percebemos. Que quando você anda com o Senhor, o maligno não te toca, é o que a Bíblia diz. Não podia tocar, ele não podia. Por isso que ele foi lá com Deus fazer um desafio. Deus falou, você está vendo lá, Satanás? Está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás falou, também, o Senhor dá tudo o que ele precisa, ele é abençoado, ele tem todas as coisas, assim até eu. Aí Deus olhou para ele e falou, tá bom. Pode tocar nas coisas dele, só não toca na vida dele. E você vai ver como ele é fiel. Você percebe que Deus teve que permitir? Se Jó não suportasse, segundo essa palavra aqui, Deus não permitiria. Amém, queridos? Jó era forte, ele era um homem de fibra espiritual. Por isso que Paulo fala, aquele que está de pé, cuidado. Porque quando você acha que está muito de pé, Deus vai deixar vir a bomba. Não é ele que joga, não. Quem fez o problema lá foi Satanás. E aí Satanás viu que destruiu todos os bens materiais dele. Já no primeiro bem material, a maioria dos irmãos já não queria mais saber do Senhor. Mas Jó não, Jó ficou. A maioria dos irmãos, não vou mais não vou orar mais não. Eu oro, dá tudo errado. Mas Jó ficou. E aí Satanás vai lá de novo, inconformado. E Deus fala de novo, tá vendo aí, ó Satanás? Olha lá, ó. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal. Aí Satanás fala, pele por pele. Deixa eu tocar na vida dele, você vai ver como ele blasfema na tua face. Satanás é atrevido, queridos. Ele estava falando de algo que ele não sabia que tinha no coração de Jó, mas Deus conhece o coração de Jó, assim como ele conhece o seu. E ele fala para Satanás, tá bom, vai lá, pode tocar nele, só não mata. E se Deus falou não mata, ele não mata. Ele não pode, é impossível. Vocês estão me entendendo? Se Deus ele aponta para você e fala, não toca nele, você é intocável. Você é intocável. E se alguma coisa chega até nós, essa escritura diz, é porque nós suportamos. E Deus é fiel. Ele não vos deixará tentar acima do que podeis. E ainda Deus provém algo. Antes, como é que termina o versículo? Com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Ele não diz que você vai suportar, mas ele diz que ele também dá um escape, para que você tenha ferramentas para suportar. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós. E todas as coisas que vêm sobre a nossa vida são testes, são provas. Deus ele está o tempo todo observando como nós reagimos às coisas, como nós reagimos quando somos contrariados, quando nós agimos quando as coisas não dão certo, como nós reagimos no trânsito, como nós tratamos as demais pessoas. Você sabia, queridos, que educação é uma forma até de exercer aquilo que o Espírito Santo quer fazer? O Espírito Santo de Deus ele é educado.
Tem muita gente que, eu sou de Deus, mas não quero saber, e, enfim. E Deus, ele observa tudo. Ele está observando como que você se relaciona, como que você demonstra o seu amor por palavras, por atitudes, por gestos. Ele observa como nós reagimos quando nós oramos e aquilo não vem tão rápido, não vem da forma que nós queríamos. Quando as coisas, às vezes, saem um pouco do prumo dos nossos projetos. Tudo é um teste. Nós estamos sendo testados o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E Deus, ele nos ajuda no teste. É como se fosse um professor que aplicava a prova para você na sala e do lado ele fica com uma colinha. E a hora que você está com dúvida, ele vai lá e te mostra a cola. Ele permite que o teste venha, mas ele te ajuda. Ele dá um escape. E aí no versículo 14, Paulo fala, parece que está meio fora de contexto. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ele está falando fugir da idolatria. Enfim, apoiar em outros deuses, ou em você mesmo, ou no que você se garante. Falo como a entendidos. Ele fala, eu estou falando para pessoas que raciocinam. Eu não estou falando para qualquer um, eu estou falando para gente que quer ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia diz várias vezes. Jesus usa essa terminologia. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Paulo está dizendo, eu falo para entendidos. Eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando para gente que quer mudar de vida. Eu estou falando com pessoas que querem realmente viver o Evangelho. Pessoas que raciocinam, que põem para funcionar o cérebro que Deus deu para ela. Eu estou falando com entendidos. O entendido, ele vai buscar a sabedoria, o conselho de Deus. A própria Bíblia diz isso, que na multidão de conselhos há sabedoria. Aí a pessoa lê isso, ela entende errado. Eu tenho que buscar conselhos. Aí sai perguntando, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Não, conselhos. Aqui, ó uma multidão de conselhos aqui, ó. Nós deixamos isso de lado e queremos ouvir o que as pessoas acham. Esse é o nosso problema. Falo como entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Paulo está falando, julga o que eu estou falando. Avalia. Vê se isso que eu estou falando não é verdade. Na Bíblia, aparece mais de 200 menções a provas, dificuldades, provações, tribulações. A maioria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, se você for ler sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé. Todos eles que venceram, que creram. Noé creu em Deus, ele foi desafiado a construir uma arca por anos, décadas ele ficou ali construindo, ele creu no que Deus falou. Nós vemos homens e mulheres do tempo, Jesus foi provado. Jesus, talvez de toda a Bíblia, foi o homem que passou pela provação maior. Morrer por aqueles que o odiavam. Dar a vida por aqueles que o rejeitavam. Quer provação maior que essa? Quer prova, teste, seja lá o que for, ou uma tentação maior que essa? E ele disse, se eu venci, você pode vencer também. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, avança aí um pouquinho. Tiago capítulo 1. Tiago, meio-irmão de Jesus, né? Vocês sabem? Por que meio-irmão? Porque Jesus era filho de Maria e de Deus, né? Tiago era filho de José, né? Ele era irmão de Jesus por parte de mãe. Mas depois que ele se converteu, ele se tornou irmão de Jesus por parte de pai. Igual eu e você. Nós somos irmãos de Cristo, é o que a Bíblia diz. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Homem aqui entende homem e mulher, tá? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Além dele falar que ele está filtrando todas as provações que vêm sobre nossa vida, e se vem, é porque nós suportamos, e ainda a Bíblia diz que ele dá com a provação, ele permite que com as provações que vêm sobre nós, ele também dá o escape, ele ainda promete uma coroa para quem vencer.
Então, meu irmão, eu já não sei mais falar se é ruim passar por problemas ou não. Porque no final, cada problema te produz um resultado positivo. Cada problema te amadurece, te fortalece, te traz mais para perto de Deus. E no fim ainda tem uma coroa prometida. Não é para qualquer um, mas para os que o amam. Ele está dizendo, se você vence a tentação, você é bem-aventurado. E isso prova que você ama a Deus. É por isso que nós vencemos. É por isso que nós esperamos em Cristo. É por isso que quando vem as lutas, as dificuldades, as tentações, tudo isso nós temos que entender. Bem, se veio, é para eu vencer. É para eu não cair. É para eu suportar. Porque Deus vai me dar um escape, Ele vai me dar uma força, Ele me apoia. E nós temos que entender que tudo na nossa vida, ela tem a ver com um teste. Um teste onde nós estamos sendo provados como ouro no fogo. É o que a Bíblia diz. Refinados no fogo. Jesus se referiu ao batismo no fogo que viria. João Batista falou, esse que vem, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O fogo, ele refina, ele purifica. E muitas vezes o fogo, ele é a imagem de provações, de lutas, de dificuldades. A sua caminhada, meu irmão, ela não é fácil. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Não é só a sua, não. Coitadinho de mim, não. É de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Onde tiver um cristão que professa a fé em Jesus, que vive pela palavra de Deus, ele está enfrentando alguma coisa. Pode ter certeza. Não tem um. Eu estou enfrentando, minha esposa, nós todos aqui. Se conversar com cada um, tem uma área da sua vida que você está lutando. Tem ou não tem? É ou não é verdade? Mas é porque você pode vencer isso aí, meu irmão. Deus, se Ele permitiu chegar, lembrando, não é Ele que cria o caos. Mas Ele diz, isso vai, isso não vai. Se Ele deixou, é porque você é forte. Para suportar isso. Isso aí você aguenta. E Ele vai te dar forças. Ele vai te dar um escape. E no final, Ele está ansioso pela vitória para Ele te recompensar. Além disso tudo, Ele é justo. Ele fala, bem, já que eu deixei meu filho passar por isso, quando ele vencer, eu vou recompensá-lo. Você não perde nunca, meu irmão, andando com Cristo. Nunca, nunca. Você só perde se você quiser dizer sim às suas próprias vontades. E isso é a maior tentação. Aquele que julga estar de pé, olha para que não caia. Amém?